Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus irmãos, lição de número 9, os dons de Cristo para o aperfeiçoamento dos salvos. O nosso texto de referência dessa lição está em Efésios, capítulo 4, verso do 11 ao 14, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. A nossa introdução diz assim: o apóstolo Paulo nos faz ver que o Senhor, que venceu e foi exaltado, segundo a sua graça, concedeu à sua igreja dons necessários para o pleno desenvolvimento do corpo de Cristo, para que alcancemos a maturidade espiritual necessária. Porque a igreja, como um corpo, ela precisa crescer, se desenvolver. Cada cristão ele precisa de um desenvolvimento natural, espiritual, chegue a uma maturidade. Os dons ministeriais vão fazer essa função no corpo de Cristo. Nós temos essa tabela aí que a gente usou durante essas 3 últimas lições e hoje nós estamos nos dons ministeriais, que estão aí em Efésios 4, do 11 ao 14, que a gente leu, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Vale a pena você colocar esse slide aí na sua aula para dar uma exemplificada aí, uma resumida das lições passadas até essa que a gente falou de maneira resumida sobre os dons espirituais concedidos pela pessoa do Espírito Santo. Tópico de número 1, conhecendo os dons ministeriais. Os dons ministeriais foram ofertados aos crentes como um dom pessoal. Então nós temos os dons ministeriais, que são divididos em apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Qual o objetivo de cada um desses dons para a Igreja de Cristo? Com a finalidade de que seja exercido de modo a promoverem o desenvolvimento espiritual e o fortalecimento da Igreja de Cristo. Os dons ministeriais não são distribuídos aos crentes para o seu próprio interesse. São dados por Cristo para servirem aos interesses da igreja. Ou seja, como é um dom ministerial, é para ser usado especificamente para a edificação da igreja e não da própria pessoa. 1.1. A atualidade dos dons de Cristo. Cremos intensamente na atualidade das manifestações dos dons do Espírito Santo. Abre aspas para Greg Kenner. Enquanto a igreja estiver na terra, precisará de mais maturidade e unidade, sendo então necessário que os dons continuem a se manifestar. 1.2. Os dons ministeriais estão disponíveis para a edificação da igreja. A carta de Paulo aos Efésios 4:11 relaciona os dons ministeriais da seguinte maneira: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. A finalidade do Espírito Santo em ofertar esses dons é capacitar o crente para a contribuição ao crescimento do corpo de Cristo, a igreja. No Novo Testamento, o exercício ministerial está sempre atrelado ao serviço, ou seja, é um tipo de serviço, mas é um serviço ministerial, é para edificar a igreja de Cristo. Que fique bem claro que o recebimento destes dons não faz com que o receptor se torne melhor ou superior aos outros crentes. Assim, estes dons são distribuídos pela graça de Deus. Repare, é pela graça de Deus para o aperfeiçoamento dos crentes, para a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo. 1.3. Cristo repartiu os dons com os homens. Observamos à luz das Escrituras que Cristo aqui distribui esses dons para capacitar os crentes, para que estes se desenvolvam espiritualmente, de modo a fortalecer a unidade do corpo de Cristo. Tópico de número 2, distribuição dos dons. Nos 3 primeiros capítulos de Efésios, sobre a grande plano de Deus, seu propósito, sua ação redentora,
Paulo apresentou a igreja como agente e representante desse plano. Para tanto, há uma diversidade de ministérios distribuídos por graça aos que estão em Cristo. 2.1, apóstolos. Nós vamos trabalhar esse primeiro dom aqui, ministerial, é o apostolado, enviados pelo Senhor Jesus. Então, a missão do apóstolo é reconhecidamente aquele que vai à frente abrir fronteiras, né? Em locais em que o evangelho ainda não chegou, em locais em que a palavra de Deus ali é inédita. Então, essa é a missão do apóstolo, é um apostolado, que ele leve o evangelho a lugares de maneira que não haviam ainda o início de uma igreja, o início da palavra naquele lugar. A palavra apóstolo constitui aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Existe ainda o ofício do apóstolo? Essa é uma pergunta que muitos se têm debatido, né, hoje em dia. E aí a gente tem essas credenciais para que você coloque uma pessoa como apóstolo nas categorias do Novo Testamento, dos apóstolos de Cristo. O apóstolo Paulo, por exemplo, convocados pessoalmente pelo Senhor, andaram com Jesus ao longo do seu ministério, testificaram que Jesus era o Senhor ressuscitado. Aí a gente abre aspas para o doutor Bispo Abner Ferreira, que diz: porém é possível considerar que há ministério de caráter apostólico. Nós não temos os apóstolos com as credenciais dos primeiros apóstolos, né? Que tinham que ter essas credenciais. Eles tinham que ter sido convocados pelo Senhor, eles tinham que ter andado com Jesus durante o seu ministério e testificado da ressurreição de Jesus. Desses aí, além dos 12 apóstolos, nós temos apenas o apóstolo Paulo, que é catalogado dentro desses apóstolos da igreja primitiva. Mas a própria Bíblia no Novo Testamento menciona, por exemplo, que o Barnabé era considerado apóstolo também. E Barnabé não teve nenhuma dessas credenciais, mas ele tinha o ministério apostólico, ou seja, era aquele que andava por lugares abrindo fronteiras e levando a palavra de Deus. Então hoje a gente tem muitos apóstolos em que as pessoas abrem um ministério, abrem uma igreja numa esquina, onde já tem outras 30 igrejas, ele vai abrir a 31ª igreja naquela rua. A gente vê muito isso, ruas com várias igrejas, uma do lado da outra, e ali ele coloca que ele é apóstolo. Então, apóstolo no Novo Testamento não tem nada a ver com isso. O apóstolo no Novo Testamento é aquele que vai ser enviado por Deus para uma área, para uma região, e vai levar a palavra de Deus a um lugar que não tem ainda. Ou seja, a gente praticamente hoje já não teria mais apóstolos nesse sentido, porque praticamente todas as áreas do planeta já foram, de alguma forma, levado a palavra, ou que seja através de pessoas, ou através de mídia, de redes sociais, dos meios de comunicação, enfim, né? Agora nós vamos para o próximo dom ministerial, que são os profetas, 2.2, profetas portadores da mensagem divina. O profeta do Novo Testamento não tem a mesma posição e destaque do profeta do Antigo Testamento. O dom ministerial de profeta citado por Paulo aos Efésios, são nivelados aqueles que pregam a palavra de Deus. No Novo Testamento, os profetas eram aqueles que propagavam a palavra de Deus, impulsionados pelo Espírito Santo, cooperando assim para a edificação da igreja. O que a revista está nos dizendo aqui dentro desta lição é que esse dom de profeta, dom ministerial do profeta, é equiparado ao crente que prega a palavra de Deus. Então nós temos muitos irmãos que vivem da pregação da palavra. São pregadores itinerantes que levam a palavra nos púlpitos das igrejas, ou os pregadores locais, ou até mesmo os nossos pastores que pregam nas nossas igrejas. Essa pessoa que prega a palavra de Deus é equiparado aqui a esse dom ministerial do profeta, tá? Evangelistas, mais um aqui, 2.3, evangelistas portadores das boas novas. A palavra evangelista vem do grego evangelistes, que significa mensageiro do bem ou mensageiro de boas novas. O dom ministerial de evangelista consistia em proclamar a palavra de Deus em viagens de um lugar para o outro, onde quer que o Espírito os enviasse. A pessoa com esse dom conduz outras pessoas a Cristo, que depois agrupadas, as almas ficam congregadas em pequenas comunidades ou igreja. O apóstolo Paulo era um evangelista, assim como Timóteo. A diferença
dentro do que eu falei sobre o apóstolo para o evangelista, é que o apóstolo, geralmente ele tem que estar necessariamente atrelado a uma região onde o evangelho ainda não chegou. Ninguém nunca anunciou o evangelho naquela região, então aquela primeira pessoa que chegou lá naquele país, naquela aldeia, naquele lugar, ela pode ser considerada um apóstolo, porque ele vai ser um enviado por Deus para aquele local. Agora, se você tiver um local onde já existem igrejas, mas mesmo assim existem pessoas pregando o evangelho nas favelas, nas cidades, nos bairros, nos presídios, esse trabalho é feito pelo dom do ministério do evangelista. É aquele que vai estar pregando a palavra de Deus, até mesmo para quem está afastado, está desviado, para as pessoas na rua, nas praças. E ali você tem igrejas naquela cidade já, mas o evangelista ele quer pegar almas de maneira pontual, né? Ele não vai conquistar uma cidade inteira, inaugurar uma obra. Ele já está contribuindo com obras que já existem ali, com esse dom de evangelista. E agora nós vamos para o tópico de número 3, falar um pouquinho sobre a variedade de dons e a multiforme graça de Deus. Cada crente é um membro do corpo de Cristo e cada membro precisa dos demais. Mesmo quando as pessoas manifestam dons, fazem-no de modo diferente e com resultados diferentes. Então, tem profeta e profeta, apóstolo e apóstolo, pastor e pastor. Nós temos dons iguais com pessoas diferentes, ou seja, a manifestação, então, pode ser de maneira variada, né? Porque depende muito também da persona de cada um dos que estão sendo instrumentos na mão do Espírito Santo. 3.1, vamos falar sobre os pastores, né? Responsáveis por conduzir o rebanho de Cristo. O dom de pastorear se desponta quando, pela capacitação, pelo Espírito, o obreiro é levantado por Deus para resguardar, proteger, conduzir em cuidar da sã doutrina, refutar as heresias que surgem no seio da igreja, tendo o dever de ser exemplo da pureza e da sã doutrina. Em nossos dias, o ministério pastoral tem sido confundido com o de mestre, porque ambos estão muito próximos na ministração do ensino. Obviamente você vai ter pastores, você pode ter um pastor que seja mestre, também você pode ter um pastor mestre que tem uma excelência no ensino, mas a gente também, principalmente a igreja mais antiga, na igreja de 50 anos, de 70, de 60, 50, 30 anos atrás, eram pastores mais simples, eram irmãos que passavam o dia na roça, trabalhando nas lavouras, trabalhando nas cidades, serviço pesado, às vezes não sabiam ler e escrever, mas estavam pastoreando o rebanho de Cristo, conduzindo pessoas ao céu, conduzindo pessoas a Jesus. Hoje em dia, obviamente, que os pastores estão mais estudados, estão mais letrados, digamos assim, e obviamente muitos são doutores. Mas o dom de pastorear é um dom especificamente para a condução do rebanho a Cristo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os doutores, que são aqueles que ensinam as doutrinas cristãs fundamentais. Aquele que possui este dom de doutores consegue obter revelações do Espírito Santo de forma detalhada na palavra de Deus e comunicar os conhecimentos proeminentes para a saúde do corpo de Cristo, fazendo-o de tal maneira que os crentes consigam aprender. O dom de doutor não é um dom muito reconhecido em geral nas comunidades cristãs por falta de entendimento acerca do seu valor ou por preconceitos contra esses termos. Porque a gente, por uma falsa humildade em muitas igrejas, né, por uma falsa simplicidade que a gente quer implantar no nosso meio, a gente acaba achando a palavra doutor muito pesada, né? Quando a gente cumprimenta alguém como doutor, né, aquela pessoa mesmo que está sendo chamada já faz esse recorte, fala, não, eu não sou doutor não, eu sou servo, eu sou servo de vocês. Tudo bem, você é servo nosso, mas o seu dom é doutor, rapaz, você é uma pessoa extremamente capacitada por Deus, você estudou para isso, você se habilitou para isso, Deus abriu portas para que essa pessoa estudasse, escrevesse artigos, escrevesse livros, escrevesse apostilas, abençoasse, criasse seminários. Então é uma pessoa que obviamente tem esse dom. Não é qualquer pessoa que escreve livro, não é qualquer pessoa que escreve comentários bíblicos, não é qualquer pessoa que trabalha em faculdades e universidades. Então a gente obviamente pode chamá-la assim de doutores e elas têm que se sentir honradas com isso, porque a Bíblia está aí chamando de doutores, sim. Vamos aqui para o tópico 3.3, outros dons ministeriais a serviço da igreja.
O apóstolo Paulo apresenta à igreja de Corinto outros dons que podem ser enquadrados na categoria de dons ministeriais, a saber, também assim como Efésios, Paulo vai trabalhar aqui outros dons aqui em 1 Coríntios 12, do 27 ao 28. Ele vai falar sobre os apóstolos, que o Efésios também menciona, profetas, Efésios também menciona, doutores, Efésios também menciona, mas aí Paulo acrescenta aqui, ó, milagres, curas, socorros e governos e variedade de línguas são também considerados dons ministeriais e devem ser cultivados para o crescimento espiritual da igreja. O apóstolo Pedro enfatiza que a vida dos discípulos de Cristo é marcadamente caracterizada pelo serviço aos outros e que para tanta multiforme graça de Deus opera na vida de cada um através da dinâmica dos dons segundo a necessidade que vão surgindo. O Espírito Santo não está limitado a uma rígida lista de dons. Suas operações, manifestações e ministérios são diversos e surpreendentes, sempre em consonância com a palavra de Deus e para a glória de Deus. Ou seja, resumidamente, a gente falou aqui sobre esses dons de Efésios 4:11, para que eles servem como instrumentos de edificação da igreja de Cristo. E a gente aqui não entrou em muitos detalhes, que o objetivo do nosso canal é só trazer um resumo. Obviamente, esses slides estão bem resumidos, só para a gente entender a dinâmica dos dons, mas a principal questão que a gente precisa ter aqui é que eles são para edificação, para o crescimento da igreja de Cristo. Tá? Como conclusão, nós temos aqui, conforme foi possível apurar, os dons ministeriais são amplos e capacitam o crente, dando-lhe recursos para poder servir ao Senhor e à sua igreja para que esta cresça gradativamente. Tá? Que Deus te abençoe, meu irmão. Estamos aqui todas as semanas gravando aqui um resumo da lição. Esses slides, eles são, na verdade, uma síntese do que está na revista, né? Nós pegamos ali as partes principais com imagens, com figuras, que ajuda a gente guardar e trazer o nosso entendimento com as imagens, com os textos, com as palavras, com os slides, a gente consegue captar melhor essa informação, tá? Então fica aí com esse resumão, estude essa lição, se prepare, porque é um assunto extremamente importante a gente falar nas nossas igrejas, tá? Que Deus possa te abençoar, tenha um bom estudo, uma boa semana, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.